Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI, no canal 99 da NET e também para o site tvitap.com.br. tvitap.com.br. Você também que quiser nos assistir no digital da NET, você pode ir no canal 8. Você vai lá, digita 8 no seu controle e pode estar acompanhando não só o programa Telescópio, mas toda a programação da TVI. 12 horas e 31 minutos, recebo hoje aqui no programa Telescópio a visita da secretária de Saúde, Cristiane Merig. Cristiane, boa tarde, bem-vinda ao programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Então hoje, pessoal, você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, pode mandar suas perguntas, suas mensagens. O telefone é 997840955 e fazer as suas perguntas para a secretária. E também via Facebook, você pode nos acompanhar no nosso canal no Facebook e também fazer a sua pergunta, que nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui no nosso programa. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Pai Bola, voltamos já. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos, Itapetininga, com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que nosso programa é oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. 12 horas e 33 minutos. Hoje, nesse dia 2, é um dia triste, né? Porque são 20 anos aí da morte do educador e pedagogo Paulo Freire, né? Que tanto trabalhou, tem as suas literaturas aí postas, não só no Brasil, mas também mundialmente aí, referente à educação. Então, aí 20 anos sem Paulo Freire, mas com um legado aí eterno aí para a nossa sociedade. Vamos às notícias aqui de Itapetininga. Vou começar hoje aqui pela Folha de Itapetininga. Deixa eu mostrar para vocês aqui a capa da Folha de Itapetininga. Quem não viu, pode correr nas bancas aí e pegar o seu exemplar, né? Comprar o seu exemplar. E destaca aqui na sua matéria de capa: manifestações e paralisação do transporte coletivo ocorreram também em Itapetininga. Horário do funcionamento do comércio será rediscutido no município. Nós trouxemos na semana passada o vereador PH Furlan para conversar sobre esse tema. Esse tema é bastante polêmico. Várias pessoas também do comércio entraram em contato conosco aqui da TVI. Então, nos próximos dias, a gente vai retomar também esse debate aí que propõe aí o fechamento das lojas aos sábados a partir das 14 horas. Então vamos entender quem é a favor, quem é contra. Vamos fazer um debate bem bacana aqui na TVI. Agora vamos às notícias do jornal Correio de Itapetininga. O jornal Correio de Itapetininga, que também está nas bancas, sua edição impressa sai na sexta-feira, e destaca aqui em sua matéria de capa: Lar das Meninas receberá repasses. Viação Rosa pede rescisão de contrato. Esse também é um outro tema que a gente vai discutir bastante. Aí a gente está em contato com o pessoal da Viação Rosa, então vamos entrevistá-los, entender qual que é o motivo, né, que levou a empresa a pedir esse motivo de rescisão. Então, nesses dias aí, teremos também essa pauta para levar você, telespectador. Começo aqui o nosso bate-papo com a secretária, falando a respeito do nosso hospital regional, secretária. A gente sabe hoje, né, a dificuldade de trabalhar o sistema de saúde do nosso país, mas a gente tem que olhar aqui para o nosso quintal. A minha primeira pergunta é que avaliação que a senhora faz hoje da infraestrutura atual
do nosso hospital regional? Bom, a infraestrutura, ela precisa ser melhorada em alguns setores, né? O hospital, ele tem se organizado com um cronograma de obras e de melhorias na estrutura física, né? E tanto que no final deste ano, começo deste mês, eles terminaram as melhorias no pronto-socorro, né? Eles iniciaram agora as melhorias nas enfermarias, para estar melhorando a parte de estrutura física das enfermarias. E hoje, agora cedo, nós estávamos lá também, nós estamos vendo mais uma mudança na infraestrutura do pronto-socorro para estar melhorando ainda mais o fluxo do atendimento, né, de quem procura o pronto-socorro, né. Então, assim, há necessidades de mudanças, melhorias na parte de ginecologia e obstetrícia. Hoje cedo a gente também estava observando a estrutura física, os quartos são pequenos, geralmente tem 3 leitos em cada quarto, fora os acompanhantes. Nós estamos investindo para terminar a obra do centro cirúrgico obstétrico até, se Deus quiser, neste primeiro semestre. Nós estamos trabalhando para isso, para nesse primeiro semestre terminar a estrutura física desses setores e talvez um pouco mais para a gente conseguir já ter os equipamentos e começar a funcionar, vamos dizer, este ano, o centro cirúrgico obstétrico ainda este ano, né? Para não dizer data certinho. E aí nós vamos poder estar utilizando a área que é praticamente anexa a essa enfermaria do centro, que é o atual centro cirúrgico obstétrico, para a gente estar ampliando ou melhorando este atendimento com relação à estrutura física desse setor, que é da maternidade, né? Da parte de alojamento, conjunto e tudo mais. Então, assim, a gente precisa fazer a melhoria de um setor para depois conseguir melhorar o outro, né? O que importa é que nós conhecemos as dificuldades, não só da estrutura física, como do serviço como um todo, e a gente está se organizando com cronograma e com orçamento, né? Porque a gente também tem um orçamento para poder estar trabalhando, para ver quais são as prioridades, e a gente está melhorando gradativamente, mas não tão lentamente, né? Essas estruturas. A senhora falou em prioridades. Essas hoje, no que tange a infraestrutura, são as principais prioridades hoje da gestão para fazer isso a curto prazo? O que precisa de um pouco mais de tempo? O que é possível ainda entregar nesse ano de 2017? Bom, essas prioridades que eu citei foi com relação à pergunta que você fez do hospital. Essas são as prioridades dentro do hospital. O hospital é uma das prioridades, mas não é a única prioridade nossa dentro do trabalho nosso, dentro da Secretaria de Saúde, né? Está previsto com relação à estrutura física. Sim, ainda falando do estrutura física do hospital. Sim, do hospital regional. Do hospital seria isso. A previsão é este ano, vamos dizer, este ano, já iniciar o funcionamento do centro cirúrgico obstétrico, visto que vamos terminar a obra da UTI neonatal, mas nós ainda não temos nenhum convênio firmado para adquirir os equipamentos. Os equipamentos do centro cirúrgico obstétrico, nós já estamos na fase de licitação, certo? E a estrutura física, a gente quer ver se termina no mesmo período em que a gente já comece a ter aquisição desses equipamentos. Uma vez funcionando esse setor, eu vou estar disponibilizando a área atual do centro cirúrgico obstétrico, que a gente pode estar utilizando para ampliar a parte de acomodação, vamos dizer assim, da maternidade, que hoje é uma estrutura que trabalha praticamente em 100% da sua capacidade, às vezes tem dias até que mais do que 100% da capacidade, e que a gente precisaria estar melhorando. Então, a gente vê isso como uma prioridade, assim como melhorar o fluxo do atendimento do pronto-socorro, que está em torno de 11 mil atendimentos no mês. Esse mês passado foram 14 mil atendimentos no mês. Então, a gente também se preocupa com a estrutura física, porque ela também interfere no atendimento. Sim. Não é? O atendimento também depende das pessoas, mas a estrutura física interfere na qualidade desse atendimento, né? Então, com relação à estrutura física no hospital, a prioridade estaria sendo este ano
estaria sendo isso. Fora o cronograma que já existe de pintura, de melhoria da estrutura, que o hospital já tem, inclusive uma verba mensal destinada para isso, né? Que hoje, como eu te falei, eles estão já se concentrando naquela enfermaria, de leitos clínicos lá de baixo, tá? A gente fala daquela parte mais baixa do hospital. A senhora acha, por exemplo, né, a gente sabe a necessidade hoje de fazer essas melhorias, mas a gente sabe, por exemplo, fatores que são contrários ao nosso hospital, como, por exemplo, a localização e o espaço físico disposto. Acho que também é um bom momento de começarmos a pensar, a mudar o hospital regional, tirar ele dessa região central. A gente sabe da dificuldade tanto, né, da locomoção e também o espaço hoje físico, vendo que Itapetininga atende, né, toda essa nossa região, até querer depois entrar mais nesse assunto com a senhora, pensar num outro local para se fazer um novo hospital? Como nós falamos em prioridades, até também pela situação que nós estamos passando no nosso país, e o nosso município não está fora dessa questão da economia, né? Nós também temos dificuldades econômicas também no nosso município, no geral. Eu não vejo como prioridade hoje um investimento desse porte para a construção de um hospital, a não ser que isso seja uma iniciativa do governo do estado, na colaboração disso, porque o município hoje não teria condições de estar priorizando uma aquisição dessas, né, sozinho, né? Então, eu acho que o que a gente pensa mesmo em investir é nesse sentido. Eu já estou disponibilizando um setor novo, com condições adequadas de atendimento, muito melhor do que existe hoje com relação às cirurgias, que também existe uma demanda, uma necessidade de eu ampliar isso daí. E aí, o espaço lá, a gente vai ter que estar otimizando para estar beneficiando outros setores. Então, é isso que nós temos que pensar hoje dentro, né? Outra coisa que nós estamos fazendo também, que até o mês que vem, até esse mês, é que nós já mudamos o mês, até este mês, eu acredito que já vamos estar resolvendo, é a ampliação de mais 12 leitos cirúrgicos, né? Para poder ampliar mesmo o número de cirurgias, que é o que a gente está precisando, ampliar. Aí não tem como eu ampliar se eu não tiver leito. Então, é isso que nós estamos trabalhando. Também hoje temos quantos leitos hoje no hospital, mais ou menos? Assim, exatamente quantos leitos. Eu não vou saber exatamente quantos leitos para estar te passando já agora de cirúrgicos. Eu sei que nós vamos estar ampliando 12 leitos para cirurgia. Certo? E a ideia é que amplie daí... 12 leitos dia, eu posso, né? Se você fosse pensar teoricamente, 12 cirurgias a mais, né? Não digo por dia, porque às vezes a pessoa interna e precisa ficar 1 ou 2 dias internadas, né? Mas que a gente consiga aumentar de 60, em torno de 60, que é o que nós estamos tentando cumprir a meta de 60, se a gente conseguisse umas 120, ou dobrar pelo menos esse número de cirurgias dia, a gente vai melhorar bastante, né, a situação nossa de demanda reprimida. Hoje, né? É uma necessidade muito grande, né? Muito grande, a gente reconhece. Só que a gente está trabalhando para isso, né? A gente está priorizando isso, né? A gente reconhece as maiores dificuldades, que são muitas as dificuldades, mas a gente tem que ver quais são as prioritárias. Então, é isso que a gente está fazendo. A prefeita Simone Marqueto esteve aqui conosco e ela falou de repensar um rearranjo para a UPA. Como que a senhora vê isso, né? Seria o pronto-socorro, todo atendimento seria feito, se eu estiver enganado, até peço para a produção da prefeitura entrar em contato com a gente, mas o que eu tinha entendido é que todo o pronto atendimento seria feito na UPA e aquele espaço ficaria totalmente para o hospital regional. É uma solução? Então, na verdade, o hospital, a ideia seria assumir o pronto atendimento do município, né, dentro dessa estrutura, tá? E o hospital, ele manteria um atendimento de urgência, mas seria com portas fechadas, somente para ambulância. Então, o que chegar com ambulância, né, o SAMU, seria atendido no pronto-socorro, tá certo? Então, a urgência de atendimento seria esta. Já os casos de pronto atendimento, a gente pensa em estar organizando, né, para ser feito neste espaço, tá? Agora eu queria perguntar para a senhora, mudando um pouco, né? Hoje a gente sabe a necessidade, também é uma cobrança, acredito, da senhora, de médicos.
Acho que a população um pouco confunde quais são as atribuições dos médicos, né, que trabalham nos postos com o que eles fazem no hospital regional. Como que a senhora vê isso? Tá. Os médicos do hospital regional, eles são contratados pelo hospital para dar conta das internações, do pronto-socorro, né? Algumas especialidades para dar suporte ao atendimento do pronto-socorro, como, por exemplo, a neurologia, e também dar suporte para a clínica médica, né? Então, tem algumas especialidades para atender a UTI, Existe também um ambulatório de ortopedia, que eles atendem os traumas, os casos de traumas, tudo lá, né, no hospital. Já a prefeitura também, através dos médicos concursados, que hoje nós temos 104 médicos concursados trabalhando na prefeitura, atendendo a atenção básica, que seria o quê? As UBSs e as equipes de PSF, e mais o ambulatório de especialidades que nós temos, que chama CIEB, que fica ali também na Pedro Marques, ali na praça, né? Ao todo, tá, são 104 médicos. Especialistas, nós temos 22 especialistas que fazem parte dessa equipe de 104 médicos, certo? O que eu gostaria de estar passando é com relação à responsabilidade. A responsabilidade do município deveria ser utilizar o seu orçamento para garantir a atenção básica. Os médicos atendendo nas UBSs, nos PSFs, né? A especialidade, né, teoricamente, né, que a gente sabe que isso não acontece totalmente na prática, a responsabilidade é do Estado. Então, através, por exemplo, do AME, né, deveria dar conta de atender toda a necessidade de especialidade, não só do nosso município, quanto dos outros 13 municípios que fazem parte da nossa região, né? Só que a gente sabe que isso não acontece. Mesmo a gente tendo 22 especialistas, né, ainda assim a gente tem demanda reprimida em algumas especialidades, né? Minha maneira de enxergar, assim, tudo é necessário, né? Mas eu acho que a gente precisa investir mais e qualificar cada vez mais os médicos da atenção básica, né? Trabalhar com a promoção e prevenção de doenças, para a gente não precisar tanto dos especialistas, porque além de ser um investimento para o governo, seja lá municipal, seja estadual, além de ser um investimento muito alto com relação, inclusive o hospital, né, para você já tratar as pessoas que já estão doentes, é o que todo mundo precisa e espera, manter a saúde, né? Então, na verdade, a nossa obrigação como município é investir mais na atenção básica. E a gente também não vai ter um resultado a curto tempo, a médio e longo prazo. Mas, se a gente não começar a melhorar isso a partir de então, a gente nunca vai chegar lá. É verdade. Né? E o que a gente pensa? A gente tem trabalhado com os especialistas, e é isso que a gente quer ampliar, com o que a gente chama de apoio matricial. O que seria isso? Apoio matricial, o especialista, eu não tenho especialista, dependendo da especialidade, para atender todo mundo. Não existe condições de atender todo mundo que queira, eu estou com um problema tal, então eu quero ir no especialista, como a gente já estava acostumado, né? O especialista precisa também qualificar e me ajudar vamos dizer assim, não é ensinar, mas dar um suporte, o apoio naquilo que é da especialidade, que pode estar sendo atendido na atenção básica. São doenças mais simples, mas que podem ser atendidas na atenção básica, que nem o diabético, o hipertenso, né? Em vez do diabético procurar o endocrinologista, a não ser os casos de descontrole que a gente não consegue controlar, o diabético ele tem que ser atendido pelo clínico geral na atenção básica. Faz essa triagem no clínico geral para que ele destine conforme o problema, no caso você citou. Não só a triagem, ele ajuda na regulação, de que jeito? Eu vou já mostrar para o clínico geral os casos que são de difícil controle, como tem que vir para mim já organizado com todos os exames, tudo que você já devia ter sido investigado antes ou tentado antes e que não deu certo. Aí você já vem para mim somente os casos que são estritamente necessários. E eu vou ocupar uma consulta só,
Porque senão ele vem totalmente despreparado para mim, eu tenho que pedir os exames, ele vai voltar lá, fazer os exames, para depois ocupar uma outra vaga. Então, eu estou organizando esse fluxo como especialista, e os casos simples, eu vou estar fazendo discussão de casos com o clínico geral, para eu qualificar ele cada vez mais, com o olhar do especialista nos casos mais simples, para ele fazer um atendimento melhor, para ter um resultado melhor ali na atenção básica, para a pessoa nem precisar vir para o especialista. Deixa eu pedir licença para a senhora um minutinho, que nós temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Maurício. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde. Sidney, bem-vindo ao programa. A sua pergunta, por gentileza. Eu gostaria de perguntar da Cristiano sobre o respeito de medicamento, que a gente vai no posto, já várias vezes, a 15ª vez que eu troco a receita, da Rio Branco, e a moça fala a mesma coisa, não chegou o remédio ainda, não chegou o medicamento ainda. E até agora nunca resolveu o problema. Quando será que vão resolver esse problema desse medicamento? Porque será que está esperando vir do governo ainda? Obrigado pela sua participação, Sidney. Boa tarde. Estou aguardando, até agora não tive resposta. Tá, a gente vai ouvir aqui a secretária a respeito dos medicamentos. Só acrescentando a pergunta do telespectador, quais seriam esses medicamentos que hoje estão faltando ou que vocês identificaram essa problemática? Sim. Os medicamentos, acontece o seguinte, existe um rol de vários medicamentos que é de responsabilidade da prefeitura de estar mantendo o estoque suficiente para essa necessidade, tá? Que seria praticamente o atendimento todo da hipertensão, diabetes, como antibióticos, né? Existe uma lista padronizada de medicamentos que são disponibilizados e deveriam estar sendo disponibilizados para a população. O que acontece é o seguinte, eu tenho que fazer e garantir hoje, para fazer os meus pedidos hoje, um estoque de no mínimo 3 meses, porque a compra demora no mínimo 3 meses. E o que aconteceu? Quando nós entramos, já existiam alguns medicamentos que já não tinham e que outros já iriam estar terminando em janeiro e fevereiro. E a gente não tem condições de entrar e já adquirir de pronto esses medicamentos. Entende? A gente depende desse período. Infelizmente, é um processo burocrático, porque nós estamos trabalhando com dinheiro público. Existem todos os passos que precisam ser feitos. Para você ter uma ideia, só dos medicamentos que são de responsabilidade do município, eram mais de 300 itens que precisavam estar sendo organizados. E esses 300 itens tem que fazer processo de cotação de cada item, três cotações, para depois entrar para a licitação, para depois da licitação ver quais as empresas que ganharam, para depois fazer o contrato com essas empresas, né? E aí elas têm o prazo para entregar. Então, assim, é burocrático mesmo, reconheço, mas que se isso tivesse sido organizado, para que a gente pudesse estar entrando agora e tivesse esses 3 meses, tudo bem, você vai falar, poxa vida, mas já estamos entrando no 5º mês. Só que, praticamente, nós começamos o processo de compra no dia 20 de janeiro. Por quê? Porque nós precisávamos dar fechamento de todas as notas de 2016, é assim que funciona. Então, praticamente, eu perdi janeiro. Hoje, eu estava na Vila Rio Branco cedo, vários medicamentos já estão sendo entregues nos postos hoje. Eu vi com a assistência farmacêutica, não foram todos que chegaram, por exemplo, o remédio de estômago, lá, né, que é o omeprazol, que procuram tanto, muito provavelmente é hoje que vai estar chegando, e até amanhã, muito provavelmente, nós vamos estar distribuindo. Então, existe ainda alguns medicamentos que ainda não chegaram. Por quê? Porque às vezes fracassa o processo de compra, às vezes eles não entregam dentro do prazo. Então, essas coisas podem acontecer. Então, qual que é o nosso trabalho? A partir de que nós vamos estar acertando esses estoques, não é para estar faltando mais nada. Mas, infelizmente, toda vez, eu já trabalho há 20 anos na prefeitura aqui, toda vez que muda o prefeito, isso acontece. A população está coberta de razão de reclamar. Só que quem entra sofre com essa pressão necessária, porque a gente não consegue fazer isso. E olha que não faltou mais
porque nós conseguimos doações, empréstimo em algum item que algum outro município pudesse estar organizado, e não faltou mais por causa disso. Mas, realmente, nós vamos já estar estabilizando a partir de agora. Acredito que o que estiver faltando já foi empenhado todos. Eu acredito que, no máximo, um item ou outro, no máximo, mais 10 dias, não é para estar faltando mais nada. Agora, existem o rol de medicamentos, que é do alto, que a gente fala do alto custo, que é o componente especializado. Esses medicamentos são de responsabilidade de compra do Ministério da Saúde e alguns do Governo de Estado. Hoje, estão faltando 27 medicamentos. Hoje, tá? E eu não estou vendo ainda uma previsão de quando isso vai estar. Assim como está faltando vacina, né? E eu não estou enxergando ainda uma posição do Estado e do Ministério da Saúde para estar regularizando isso tão rapidamente. Deixa eu aproveitar e perguntar, já que estamos falando de medicamento, né? Havia um programa na cidade que era, né, a farmácia de manipulação. Sim. Há a possibilidade de voltar? Ou, por exemplo, tendo uma farmácia de manipulação, quando há esse problema, seja nas licitações, ou seja no repasse do governo federal, do governo estadual, essa farmácia não poderia suprir essa necessidade? Caso venha a ser... Poderia até ser de alguns medicamentos, né? Hoje essa farmácia ela não existe mais, né? Inclusive a gente está tentando ver se a gente consegue fazer parceria com uma faculdade que tem aqui, né? Da gente poder estar ativando esse tipo de serviço. Mas como ainda nós estamos numa fase de negociação, eu não tenho ainda nada de concreto, né? Eu não queria passar uma falsa, né, expectativa, né? Mas a gente já está conversando, né, para ver se a gente pode estar utilizando os equipamentos que ainda sobraram, que a gente ainda tem, né, para a gente fazer essa parceria e a gente ver a possibilidade de estar reorganizando isso. Tá? Secretária, peço licença novamente, mais um telespectador. Alô, boa tarde. Boa tarde, Maurício, tudo bem? Bem, Luiz, bem-vindo ao programa Telescópio. Legal, então. Primeiro, parabenizar você aí, parabenizar a Cristiane, belo trabalho aí, a equipe, né, Cristiane? Obrigado. Porque é importante ter uma equipe consciente com relação à problemática de saúde. Quer dizer, eu teria vários questionamentos, mas eu vou citar dois, Cristiane. Pois não. Primeiro, nós não temos hoje uma cidade com 160 mil habitantes. Sim. Nós não temos hoje praticamente um banco de sangue. Sim. É isso. Nós estamos importando sangue de Sorocaba. Enfim, o porquê que ainda nós tínhamos o banco de sangue. Sim. Foi interditado pela vigilância, problemática, mas não se retomou essa questão. Sim. Segunda pergunta que eu faço para você. Você acabou de falar agora há pouco aí sobre a questão de remédios controlados, remédios que são doados. Alto custo. São pegos através da farmácia de alto custo, é isso? Sim, isso. Quanto isso custa para o município as ações que são mantidas pelo Ministério Público, Cristiano? São várias ações. Sim. Eu gostaria de saber sobre essas duas questões. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Maurício, um abraço. E essa semana a gente conversa mais, Maurício. Obrigado. Bem, Luiz, obrigado aí pela sua participação. Fica, né, um convite aí para você vir também bater um papo conosco aqui na TV. Secretária, por favor. Com relação ao banco de sangue, tá? O conhecimento que eu tenho, né, porque já faz mais de um ano que esse banco de sangue deixou de estar funcionando dentro do hospital. Nós encontramos, tá? Eu digo nós porque eu já sou funcionária pública, né, há alguns anos. Nós encontramos uma série de irregularidades na época com relação ao funcionamento do banco de sangue, que não seguiam totalmente as normas necessárias, não tinham condições de estar seguindo as normas necessárias para o funcionamento conforme exige a legislação. Tá? E aí existe um contrato com a Consan, lá de Sorocaba, desde então, né?
e que não tem faltado, em hipótese alguma, sangue ou derivados né, para quem precisa aqui no município. O que é que fica ruim? Fica ruim para quem quer doar, sim, porque aqui a gente não tem um espaço para doação de sangue aqui, teria que estar indo para Sorocaba, fazendo a doação, isso sim. Mas mesmo a gente tendo essa dificuldade com relação à doação, eu quero deixar bem claro que não ocorreu, não está ocorrendo nenhuma falta deste material, vamos dizer assim, para os pacientes que aqui precisam, tá certo? Isso eu garanto, não está faltando. Mas que realmente dificulta para quem pensa em doar o sangue, né? Realmente tem essa dificuldade. Com relação à outra pergunta, para ter uma ideia, o ano passado, 2016, a Secretaria de Saúde, ela teve um gasto do seu orçamento da saúde de em torno de 1,6 milhão só de processo judicial. 1,6 milhão no ano de 2016. Isso entra tudo, né? Desde exame, internações, próteses ou medicamentos, tudo, tá? Para você ter uma ideia, só em janeiro e fevereiro nós já gastamos R$600 mil. Então, se você multiplicar isso por mais os 10 meses que faltariam, né? Isso está assustando muito a gente. Porque nós já temos um orçamento aprovado ano passado de 16 milhões a menos para este ano, né? E nós estamos trabalhando, sim, fazendo gestão em cima desse orçamento, porque eu não posso me apoiar nesse orçamento para não fazer as coisas, nós temos que trabalhar. Por isso nós temos que trabalhar em cima de prioridades, e por isso nós vamos ter, sim, que ter controle de algumas coisas que não se tinham antes. Tudo que muda no começo gera reclamação, gera conflito. Para nós também, tudo que muda, a gente acaba passando por um período de adaptação, né? Mas isso é muito importante. E a gente não tem controle sobre essa judicialização, porque o que é que pode vir? Quanto mais pode vir? Não existe um controle. Isso assusta muito porque a gente está perdendo o orçamento que a gente poderia estar investindo no transporte, para melhorar a nossa frota, para melhorar mais exames. A gente poderia estar investindo esse dinheiro, né, em tantas outras coisas. E se o Estado e o governo federal fizessem a sua parte, né, a gente não precisaria usar o recurso do município para fazer a parte do outro, né? Então, realmente, isso é muito preocupante. Nós também estamos trabalhando numa estratégia para melhorar isso, né? Nós estamos interagindo com o Poder Judiciário, montamos, que já foi publicada, uma comissão multidisciplinar para a gente fazer a prevenção desses processos judiciais, para a gente estar fazendo um trabalho até de educação com os nossos próprios profissionais, porque uma parte dessa demanda são dos nossos profissionais, que poderiam, às vezes, estar utilizando o medicamento que a gente tem na rede, e, às vezes, é até necessário aquele outro medicamento, mas a gente quer primeiro que... Entender se pode usar isso, o que se tem pode na rede, estar utilizando se não puder, o que a gente aí, a partir tem. daí, Então, procurar já outro começou medicamento. esse processo, né, Entendi. para a gente minimizar isso. Não estamos assim de braços cruzados sem fazer nada, mas realmente assusta, porque aumentou o número de pessoas que necessitam do atendimento do SUS, dá para entender por quê. Muita gente perdeu o seu convênio médico, né? Muita gente também ficou mais doente, porque se você for pensar no mundo que nós estamos vivendo, né, as dificuldades que nós estamos passando, não há saúde que realmente, né, tantos outros problemas que a gente, né? Muita gente precisa mais desse atendimento e aumentando esse processo de judicialização, mas é o papel da prefeitura que tem que enfrentar. trabalhando. Isso. Maravilha. Antes de continuarmos nosso bate-papo, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. É para melhorar. Voltamos
Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Vamos aqui às perguntas para a nossa secretária. Vou começar aqui pela pergunta pelo Face, que é da Marina Nalesso. Ela escreve aqui, UTI neonatal, como anda o projeto? Bom, a UTI neonatal, a previsão de término da construção, que é a estrutura física, tá? Se Deus quiser, ainda para esse primeiro semestre, tá? Pelo menos o prazo para a construtora que nós demos é até o dia 20 de julho. Apesar que isso pode atrasar alguma coisa, pode até. Isso é estrutura física, não significa está funcionando, né? Equipamentos, nada, só estrutura física, né? Assim como o centro cirúrgico obstétrico. Como eu falei, os equipamentos do centro cirúrgico obstétrico, nós já temos o convênio e nós já iniciamos o processo de compra, tá? Já o UTI neonatal, nós não temos nem convênio firmado com o Estado para compra dos equipamentos. Então, já estamos trabalhando para isso. Que eu acredito que até a gente consiga, assim que a gente entregar essa parte do centro cirúrgico e obstétrico, né? Porque eles ainda nem repassaram esse valor de compra dos equipamentos. Existe o convênio, mas nós ainda não recebemos esse valor para a compra do equipamento, né? Mas já existe o acordo firmado para esse repasse. Já o UTI neonatal, nem esse acordo a gente não tem para a compra desses equipamentos. Então, eu acredito, né, que este ano, não por causa da estrutura física que nós vamos terminar, tá? Mas por conta dos equipamentos, eu acho que se nada acontecer rápido da parte do Estado, desse acordo, talvez esse ano ainda não funcione a UTI neonatal. Não tenho muita noção, mas quanto custa aproximadamente, se a gente for levantar assim por cima, para equipar essa UTI neonatal? Para você, eu não tenho levantamento dos equipamentos, o custo dele atualmente. Uhum. O que eu tenho, para você ter uma ideia, o centro cirúrgico e obstétrico, tá, que está previsto 2,5 milhões para a compra dos equipamentos, a prefeitura vai ter que dar contrapartida, porque só 2,5 milhões não é suficiente para a compra de todo esse equipamento só do centro cirúrgico e obstétrico, né? Eu não tenho ainda licitado a UTI neonatal, tanto porque nem temos o convênio ainda, né? E estamos licitando agora para fazer a compra desses outros setores que eu falei, centro cirúrgico e obstétrico. Temos algumas perguntas aqui do WhatsApp, deixa eu só ver se eu consigo ler, vamos ler a primeira aqui. Pois não. Boa tarde, apresentadora e secretária. A administração da prefeitura tem participação com a administração do São Camilo? Porque, me desculpa, que o tratamento é este da recepção do PS. Pede para você verificar. Gosto é sobre atendimento do PS. Sim. Desde que nós entramos, nós já reunimos várias vezes com o São Camilo para a gente estar melhorando essa assistência do pronto-socorro, certo? Como eu saí de lá para estar vindo para cá, falei da parte da estrutura física para a gente melhorar o fluxo, não foi só isso que nós combinamos e que está iniciando. Nós estamos melhorando o acolhimento, o fluxo, a estrutura física vai melhorar o fluxo do atendimento, como eu te falei, que já vimos o projeto hoje para a gente estar colocando isso em prática. Mas o São Camilo, ela já contratou, já vai iniciando agora em maio, hoje já está iniciando o atendimento de mais enfermeiros para este acolhimento e a organização desse fluxo de atendimento, né? Para ter este olhar técnico para melhorar esse atendimento, esse acolhimento. Então, ele está aumentando este atendimento já. E, como eu te falei, aumentou o número de atendimentos. 14 mil, né? 14 mil mês passado, sendo que, em média, era 10, 11 mil. Então, isso também não facilita, né? Porque, dependendo do dia, esse número de atendimento é maior, tem dia que é menor. E, quando tem muita gente,
É lógico que algumas deficiências, né, podem estar acontecendo com relação a esse acolhimento, né? Agora, o que nós estamos trabalhando? Estamos trabalhando na estrutura física, que nós vamos modificar, e com relação aos recursos humanos. E nós estamos fazendo a discussão de alguns casos, alguns problemas que acontecem no atendimento. Nós estamos reunindo com a coordenação dos médicos, nós estamos fazendo alguns questionamentos com relação a alguns casos pontuais de problemas que ocorreram. Por exemplo, os pacientes que vêm mais de uma vez, na identificação desse paciente no sistema, que veio uma vez, na semana voltou, para que isso seja identificado, para que tenha um olhar diferenciado para este paciente que voltou mais de uma vez, né? São algumas estratégias que nós estamos adotando para estar diminuindo os problemas, diminuindo a deficiência, né? Mas a gente só vai estar percebendo isso ao longo de um período, porque a gente está trabalhando mudança de comportamento, mudança do fluxo de atendimento. A gente espera que essas ações, ao longo de um curto período, mas não de imediato, reflita no que as pessoas vão estar sentindo quando forem atendidas. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Eu escuto muito na Câmara Municipal, alguns vereadores falarem assim, a prefeitura devia ter uma pessoa que ficasse lá 24 horas no hospital regional e no pronto-socorro para que resolvesse principalmente essa questão da humanização. Eu pergunto se existe essa pessoa hoje e legalmente falando, a prefeitura pode ter alguém que fique lá 24 horas fiscalizando o que a prestadora de serviço faz pelo hospital regional? Na verdade, o que nós chegamos no consenso é que essa pessoa, não é uma única pessoa que vai ficar 24 horas, né? Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta isso, mas essa pessoa é o enfermeiro que nós estamos colocando a mais para este atendimento, do acolhimento, da distribuição do fluxo do atendimento, que nós vamos estar colocando 24 horas. Nós chegamos à conclusão que essa pessoa tem que ser técnica, tem que ter um olhar técnico, para ela conseguir enxergar que aquela pessoa precisa ser atendida primeiro. Às vezes um leigo não vai conseguir ter esse olhar. Então, este profissional que está sendo colocado a mais, já é este profissional que, em comum acordo com essa solicitação dos vereadores, da administração, é que nós organizamos junto ao São Camilo para estar colocando a mais no atendimento, para fazer este acolhimento. Temos mais uma participação aqui via WhatsApp. Aqui a telespectadora, ela não colocou... Agora ela colocou aqui, tá? Parabéns ao programa de hoje. Entrevistador e entrevistados bem preparados e coerentes. É a Marisa Marques, lá do Jardim Paulista. Obrigado, Marisa, pelo elogio, né? Um abraço a todo mundo lá no Jardim Paulista. Eu sei que está todo mundo aí ligado no programa Telescópio. Agora, me permita um pouco inverter a nossa pauta, secretária. Deixa eu só descer aqui. Eu queria voltar ainda a falar dessa questão aí do custo, né, da saúde. Houve uma polêmica, houve até discussão na Câmara a respeito, né, do transporte, do uso da gasolina para quem necessita ir para outros municípios. Houve realmente esse corte ou está dentro do que nós havíamos discutido aqui dessa readequação? Na verdade, para você ter uma ideia, nós até consumimos mais combustível nesses 3 primeiros meses do que os últimos meses do ano passado. Tá? Então, corte não teve. O que teve foi o seguinte, nós fizemos uma auditoria naquele setor, tá? E nós vimos que não existe protocolo de atendimento, não existia protocolo de atendimento, não existe critérios da disponibilização deste ou daquele recurso. Estava meio a reveria. Então, assim, eu quero a gasolina, eu vou de ônibus, eu vou de carro, eu quero carro. Então, assim, o que eu tenho para dizer? O que eu tenho para dizer que um dos gastos maiores da saúde está naquele setor, tá certo? Para a gente estar organizando, entramos sem estar licitado, terceirizado, que são as vans que faziam o transporte. Iniciamos dia 2 de janeiro numa maratona para ver carro daqui, carro dali,
para não ficar sem o transporte, porque não tinha sido organizado nada com relação aos contratos. Tá? Tivemos que fazer emergencial esses contratos. E agora nós estamos num processo de licitação para sair do emergencial. Né? Para as vans. Para as vans. Tá? Para você ter uma ideia, para eu garantir os cinco roteiros que a gente tem de van, né? Sorocaba, São Paulo, Itu, Campinas, que faz, né? O outro é Barretos, o outro é Jaú, Botucatu, Bauru, tá? Para a gente garantir esses 5 transportes, que é o terceirizado que faz, a gente tem que deixar reservado já hoje, que não pode gastar, tem que deixar reservado, esse é que é o problema da prefeitura, mais de 3 milhões para garantir só essas linhas, fora as ambulâncias, fora a gasolina. Então, imagine, mais de 3 milhões para eu terminar até dezembro. Esses próximos 8 meses, esses 3 milhões e 600, mais ou menos. Então, nós fizemos um estudo. Nós vimos que se eu suprimir 2 linhas, não é que eu não vou deixar de atender, e a gente comprar 2 vans novas, com o nosso dinheiro, certo? Nós vamos ter uma economia até o final do ano de R$600 mil. Não dá para suprimir tudo, porque eu não tenho motorista para fazer isso. Então, nós temos que ver o que nós temos, e é isso que nós estamos fazendo. Nós vamos comprar 2 vans novas, que são as linhas que têm menos passageiros, e nós vamos estar vendo essa economia, né, para eu poder, inclusive, investir em outros veículos ou em mais recursos humanos. Lembra que eu tenho 16 milhões a menos para trabalhar esse ano? Sim. Então, nós temos que pensar nisso. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos comprando 2 vans novinhas, para eu garantir 2 linhas com os nossos motoristas, e vamos contratar só 3 linhas. Isso é uma das coisas que nós estamos fazendo, que eu acredito que seja a gestão. Tá? Com relação ao combustível, existe uma legislação, uma lei municipal, certo? Que era a única coisa que tinha regulamentado como pode ser utilizado o combustível. E que nunca foi seguido a lei. E que nós iniciamos o ano sem seguir. Então, o que é que nós fizemos? Nós temos que seguir a lei. Eu só posso dar o combustível se eu não tiver vago, tá? O ônibus, a van, o carro, certo? Se eu não tiver vago, é que eu posso fornecer o combustível. Nessa lei não fala se o paciente é imunodeprimido, se o paciente é oncológico, se ele precisaria. Então, às vezes o paciente até precisa, mas eu vou estar infringindo a lei, certo? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos organizando esse decreto, tá certo? Para que a gente possa atender melhor quem realmente precisa deste combustível, né? Priorizando, tá? Mas também não podemos abrir mão daqueles que não são imunodeprimidos, que não são pós-cirúrgicos, que não são totalmente debilitados, se eu tiver a vaga no transporte, senão eu estou desperdiçando o recurso público. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que otimizar. Uma outra questão que eu gostaria era eu dividir esses horários. Só que se eu já tenho... Como assim dividir isso? Veja só, é uma reclamação que é verdadeira, eu também ia ficar chateada, eu não estou dizendo que não tem razão de reclamar. Por quê? Como são vários pontos em São Paulo, o ônibus leva várias pessoas, o que acontece? Às vezes sai de madrugada e chega de noite. É cansativo? É cansativo. Ninguém gosta. Ou tem gente que sai de madrugada e o atendimento é 3 horas da tarde. À tarde, exatamente. É verdadeira essa queixa. Ela é pertinente. Só que eu também tenho que trabalhar em cima desse recurso. Se eu dividir esse transporte, eu vou dobrar o gasto. Eu não tenho como fazer diferente agora se eu não organizar primeiro esse recurso financeiro que eu tenho, que já é um gasto muito grande e sem critério. Então, aí que está. Né? Eu preciso ter isso tudo organizado. No começo, quando a regra muda, tanto nós, que tivemos que... A maior parte dos funcionários que estavam naquele setor, eles não eram funcionários próprios. Eram comissionados. Comissionados. E mudaram essas pessoas. Então, todo o atendimento que eu fazia antes, eu tive que colocar funcionários novos, que teve que se adaptar ao serviço, teve que mudar a regra. Então, teve muita reclamação no começo, ainda tem, porque muita gente quer o combustível,
Quando a senhora acha que vai estar normalizado isso? Vai mais um mês? Eu acredito que mais um mês isso já vai estar melhor, porque eu vou estar acertando esse decreto, né, que deve estar sendo encaminhado nesses dias agora para ser aprovado, né? Eu vou estar adquirindo as vans, ainda vai demorar ainda uns 2, 3 meses para eu ter, mas não vai faltar o transporte terceirizado. Eu vou estar organizando melhor isto, né? Eu acho que mais um mês ou 2 para isso melhorar. Agora, a última pergunta para a gente ir para o nosso intervalo. A senhora citou de algumas cidades que são longe, como Barretos e Jaú. Algumas cidades adotam um planejamento de ter uma casa referência nessas cidades, para que, principalmente, já que os pacientes que vão, né, a esses lugares são um tratamento com câncer, né, e precisa de um tratamento especial. O que a senhora pensa sobre isso? Hoje é possível Itapetininga conseguir também ou uma parceria ou ela mesma assumir essa casa referência para essas pessoas com câncer? Na verdade, é uma casa de apoio, né? Sim. Então, essas casas de apoio, né, no meu conhecimento, elas não são casas sem nenhum custo, né? Elas têm que ter um custo, né? O que a gente como eu te falei, não tinha controle de nada, nem informatizado aquele setor é. Nós estamos fazendo um levantamento já neste período que nós estamos, de quem são essas pessoas. Foi colocado uma enfermeira e uma assistente social, nós estamos organizando agora uma assistente social, que estava lá, está em período de... é gestante, né? Está em período de... teve um bebê, né? Isso. Afastamento. Então, nós estamos organizando de colocar uma outra assistente social. E nós vamos estar levantando qual o tamanho dessa necessidade. Alguns pacientes, eu sei que utiliza da estrutura lá, que a gente até está licitando alguns locais para contratação. Mas eu não tenho ainda como te passar quantos pacientes necessitam disso. Geralmente, a maior parte dos atendimentos, eles vão e voltam. Ou, quando eles ficam lá, né, utilizando a estrutura que o hospital lá oferece, tá, a gente busca quando ele tem a liberação. Né? Às vezes fica 2, 3 dias fazendo quimioterapia, aí a gente busca quando tem essa liberação. Tá? Aquilo que o hospital mesmo organiza, não precisa da gente estar contratando. Tem alguns casos que a gente contrata. Mas eu te passar hoje já, que eu já sei quanto é essa população que necessitaria disso, eu ainda não tenho isso, tá? Isso é uma coisa que a gente vai estar levantando. Maravilha. Antes de continuarmos o nosso bate-papo aqui, tem bastante perguntas para a secretária. Peço paciência a todos aí, vou fazer, à medida do possível, todas as perguntas para a secretária. Mas eu só peço licença um minutinho para a gente ir para os nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio, hoje aqui com a visita da secretária de Saúde, Cristiane. Cristiane, vou aqui para as perguntas da internet, o pessoal está puxando a minha orelha aqui. Pois é. A primeira pergunta é do Gustavo Gurgel. Ele pergunta se a senhora concorda com a política do CAPES, que tem de fazer um atendimento de braços abertos. De portas abertas. Acho que ele errou aqui, escreveu braços, mas é portas abertas. Eu concordo porque é o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde. Né? Nós estamos seguindo as portarias, o modelo assistencial. O modelo assistencial é este. Né? Então, eu concordo, sim, que seja de portas abertas. Inclusive, o CAPES, ele fica de portas abertas mesmo. Ninguém que está lá dentro fazendo o tratamento é obrigado a estar lá dentro. Então, se o paciente, qualquer CAPES, chega, ele é atendido, se ele está a fim de ir embora, ele vai embora. Ele não é uma escola que eu tenho que manter ele lá. Inclusive, mesmo para fazer parte das oficinas, né? Tudo é de livre e espontânea vontade dos próprios pacientes. Essa mudança do CAPES, que antigamente era da promoção social, parte, né, do serviço, hoje totalmente para a saúde, isso vai beneficiar
No que o atendimento desses usuários? Na verdade, o que a gente tinha, parceria, era com a Casa do Adolescente. Os CAPs sempre foram da saúde. Né? A Casa do Adolescente, sim. O atendimento eram da Secretaria de Promoção Social e a Secretaria de Saúde. Os CAPs sempre foram de atendimento da saúde. E qual foi a pergunta mesmo, desculpa, que você fez agora? Do CAPs? Quais são os avanços agora dele estar totalmente sendo gerido pela saúde? O que a gente pode avançar aí nessa questão? Então, o CAPs, quais são os problemas do CAPs? Com relação à estrutura física, né? Que está lá, o CAPs 2, lá da Chapadinha, está lá há mais de 20 anos, né? Que, na verdade, aquilo lá tinha que ser refeito toda aquela parte de estrutura física, que não tem manutenção há anos, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo a possibilidade de mudança da estrutura física, de local de estrutura física, com relação aos 3 CAPs, tá? Do CAPs infanto-juvenil, tá? Vai ser o primeiro, vai estar sendo mudado o local de atendimento, para uma estrutura física melhor, tá? E outra coisa foi que nós, este ano, nós investimos em mais profissionais, faltavam algumas especialidades dentro dos CAPs. Nós estamos com as equipes agora completas, né? Não tinha fono, faltava psicólogo. Agora todas as equipes estão completas, não está faltando profissional, né? E faltou material. O material chegou semana passada, praticamente. Nós já conseguimos um pouco de material, mas o material que complementou as oficinas para a gente poder estar trabalhando chegou praticamente uma boa parte também na semana passada, que complementa. Alguns jogos também nós adquirimos há uns 15 dias atrás, para poder garantir, né, material para essas oficinas. Né? E eles têm o projeto terapêutico de trabalho deles. A gente tem se reunido mensalmente com os CAPs. Eu, pessoalmente, estou indo em todos os CAPs. Toda a necessidade, eles não tinham transporte para poder fazer busca ativa, visita domiciliar, dar apoio e suporte às famílias. Está faltando ainda transporte para as unidades básicas de saúde. Conforme nós estamos arrumando os carros da frota, eu ainda não tenho carro ainda fazendo visita domiciliar em todas as unidades, mas no CAPs não está faltando. E a passagem que tinha produto voltou? Porque parece que havia um problema entre as passagens que a empresa Rosa ela dava para, né, para as pessoas que utilizam o CAPS. Voltou? Está normalizada essa situação? Não está normalizado. O que aconteceu quando nós entramos foi o seguinte. O ano passado, nosso entendimento é que vários pacientes, até de uma forma indiscriminada, recebiam o transporte. Até quem não deveria ter sido contemplado dentro da lei, certo? A Aviação Rosa, pelo que eu entendi, ela questionou essa distribuição de passes, né, que não havia um critério. Quando nós entramos, foi nessa fase desse questionamento, foi cortado. Tivemos que nos reunir, dizer quais são os critérios baseados na lei, qual vai ser o fluxo, quais os médicos poderiam dar essa declaração, como seria feita essa declaração, para poder estar levando na Aviação Rosa e adquirindo de novo esse transporte. Tá? O que acontece é que a Aviação Rosa agora está se posicionando de estar saindo. Rescisão, né? Rescisão. Então, como eu acho que teria essa intenção, mesmo que a gente organizou todo esse fluxo e todos os pacientes que têm direito a esse transporte já estão com a declaração solicitando esse transporte, mas a Aviação Rosa não está atendendo. Então, quem não está cumprindo essa legislação é a própria aviação, que foi notificada pela prefeitura. O próprio promotor também trabalhou para que isso pudesse estar sendo reorganizado, mas, diante dessa colocação de provável saída da Aviação Rosa, eu acredito que isso vai acabar efetivamente normalizando assim que a nova empresa estiver assumindo. Então, isso repercutiu muito ruim. Mas há um plano B para que contorne essa situação e essas pessoas elas que não têm condição, né, econômica de ir, existe um plano B para até resolver essa situação do transporte público? Então, esse plano, né, é o que eu te falei, a pessoa que precisa do tratamento, de estar buscando o tratamento, o que eu acho é que aqueles que estão dentro de uma situação de extrema pobreza,
que não tem condições de pagar o seu transporte público, tem que estar procurando a promoção social para estar fazendo algum tipo de cadastro, solicitando esse benefício, mas isso tem que ser comprovado e avaliado, né? Da saúde, nós temos que investir somente no transporte, até posso justificar, somente no transporte daquilo que eu não ofereço aqui. O que eu ofereço aqui, na verdade, eu não tenho como justificar para o Ministério Público o gasto do dinheiro para transportar pessoas. Entende a situação da saúde? Eu só sou obrigada a fornecer esse transporte e posso justificar o uso desse recurso financeiro para aqueles atendimentos que são fora do município. Tá, eu vou pedir para a senhora, né, sei que é complicado responder mais rapidinho, porque daí eu consigo fazer todas as perguntas, mas já separei aqui, então a gente tem mais um bloco, a gente vai conseguir. Então vamos primeiro para o telefone, depois eu volto aqui com as perguntas da internet. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, Maurício. Caixeira. Caixeira, bem-vindo ao programa Telescópio. A sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos e a todas, e boa tarde à secretária também. Boa tarde. Duas perguntas. Vou ser breve e eu vou perguntar e eu já desligo para não segurar muito o teu tempo. Sim. Eu gostaria de saber da secretária maiores informações sobre o que está acontecendo, por aí que está sendo falado, sobre uma invasão na farmácia da DM de madrugada, de medicamentos, e também sobre, por exemplo, o remédio Losartana. Eu tive a informação de que não estão mais disponíveis nos postos, que agora tem que ser retirado na farmácia popular, né? O que na maioria das cidades ainda são retirados nos postos. Então, essas duas perguntas que eu gostaria de obter a resposta, e estou acompanhando aí todos os casos da saúde. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Caixeira. Secretária, por favor. Com relação aos medicamentos da farmácia popular, realmente, dentro da nossa organização, todos os medicamentos que podem e estão sendo disponibilizados gratuitamente através da farmácia popular, e levando em consideração o orçamento que nós temos com relação a gasto da saúde, é lógico que a gente está se organizando para não faltar os outros medicamentos que não tem na farmácia popular. Porque se você pode estar indo e adquirindo na farmácia popular, a gente também está comprando, então eu acho que não seria necessário, tá? O que eu não vou lembrar de cabeça aqui para estar falando para você é com relação às dosagens, tudo, aí se for o caso, a gente pode estar organizando um dia, até para que a responsável da assistência farmacêutica venha e consiga dar com maior detalhes sobre essa ou aquela medicação, certo? Mas realmente, nós nos organizamos para não faltar medicação, lógico que faltou, como eu expliquei no começo do ano, mas para, a partir de então, não faltar a medicação daquilo que não tem na farmácia popular, tá certo? E com relação à invasão, precisava saber exatamente que tipo de problema que teve, de invasão à noite. Eu conversei, antes de vir para cá, com a responsável pela assistência farmacêutica. Não tinha essa informação. Eu não tinha essa informação. Só se é alguma coisa que vai estar surgindo ainda hoje. Tá? Pergunta aqui da telespectadora Tânia Bolme. Acho que é assim, Tânia, que pronuncia seu sobrenome. Se eu errei, me peço desculpa. Ela escreve aqui: boa tarde, sou aposentada da prefeitura, sou auxiliar de enfermagem, pois aposentei e tive um derrame no dia 9/1 de 2014, pois estava indo fazer exercícios na melhor idade e fui no ano passado todo. Como caiu um tomo em dezembro e liguei para aguardar a vaga, quando pude voltar em uma tal de 1000 desculpas e não teve jeito, não tive vaga. Por favor, me ajude. Vaga do quê mesmo? No espaço da melhor idade. O espaço da melhor idade? Bom, com relação ao atendimento no espaço da melhor idade, na verdade, é de gestão do Fundo Social e da Promoção Social. Então, assim, detalhes sobre o atendimento naquele local, eu não teria como passar todos os detalhes aqui. O que eu sei é que tem uma parceria da saúde, né, que é o PAP ali, que faz o atendimento médico, de enfermagem, e de uma equipe de fisioterapia, de psicólogos, que dá suporte
aos idosos, né? Que existe um critério de encaminhamento, de acompanhamento. Não necessariamente os idosos que fazem parte do espaço da melhor-idade, da programação do espaço da melhor-idade. Só faz o atendimento naquele mesmo prédio. Damos o suporte para quem está lá no espaço da melhor-idade, com relação ao atendimento desses profissionais, mas a gestão não é da Secretaria da Saúde. A gestão é da promoção social, Promoção né? social, fundo social. Fica o convite, então, também à secretária da Promoção Social para ela vir aqui bater um papo conosco no programa Telescópio. Agora eu vou perguntar para a senhora a respeito do PSF. Sim. Como que esse tipo de política pública ele vem contribuindo para você ter um diagnóstico prévio, né, do que vem acontecendo, e ele é muito bem elaborado quando utilizado na zona rural, né? Na verdade, quando iniciou o programa do PSF no nosso país, nós que priorizamos a zona rural pela distância do atendimento. Nós levamos o atendimento para a zona rural, né? Então, nós priorizamos a zona rural, mesmo não sendo tão populosa, que otimizasse os recursos humanos da equipe, né? E por isso que algumas unidades são volantes, né? Por exemplo, a Varginha não atende todos os dias só no bairro da Varginha. Também atende no Retiro, também atende na Pescaria, no São Roque, é a mesma equipe. Por quê? Porque eu tenho que estar utilizando essa equipe para uma determinada população, né? Não dá para eu ter uma equipe no São Roque, uma equipe... Então, é isso que a gente fez. E, então, num primeiro momento, nós priorizamos a zona rural, porque era muito ruim o atendimento na zona rural, né? Ia um médico a cada 15 dias que fazia um rodízio, não sei se vocês lembram, nas unidades, nos bairros da zona rural. E também nós temos equipes na zona urbana, né? Nós temos essa estratégia na zona urbana. No que ela é melhor, na minha opinião, tá? É melhor porque o modelo de atendimento é diferente de uma UBS. Existe um maior vínculo nas relações dos profissionais com a comunidade. É isso que é para acontecer. Quando eu confio, quando eu conheço a necessidade da minha área de abrangência, do meu bairro, da minha população, que às vezes um bairro tem necessidades diferentes do que outros bairros. Sim. Eu posso trabalhar de uma forma mais personalizada, uma forma assim mais eficiente. O médico também, ele tem os dias, o médico, a equipe, daqueles que precisam do atendimento no domicílio, que na UBS não existe isso. O enfermeiro até vai, mas o médico não, né? Então, no PSF tem isso, né? Ele não atende a família toda, ele tem que enxergar a família como um todo, né? Como uma célula, né? Toda, né? Não um indivíduo separado da sua família. Então, os problemas são vistos dentro do contexto coletivo, tanto do espaço físico que a pessoa vive, que é o seu bairro, os problemas de violência, as doenças que pode ter naquele bairro e não no outro, né? Problema de droga, ou se lá tem muita criança, eu vou trabalhar mais com as crianças. Se tem muito idoso daquele bairro, que é um bairro antigo, eu vou ter ações mais voltadas ao idoso. Então, o PSF, ele me permite isso. Eu organizar melhor o atendimento para a necessidade daquela pessoa moradora daquele bairro. Já na UBS, a eficiência do atendimento não é tanto. Acaba, às vezes, o atendimento sendo muito em cima de um pronto atendimento, que vai lá ver o problema da dor, né? Já mais genérico. Mais genérico. Tudo bem que tem os programas, o Hiperdia, que é hipertensão, diabetes, né? Mas eu não estou vendo é um atendimento que ele não tem tanta qualidade com relação à relação com as pessoas do que o PSF. Ali a equipe tem que conhecer a necessidade do seu bairro. Já o UBS, não, o médico vai lá, atende, todo mundo tem que atender, vai embora. Às vezes o enfermeiro também não consegue enxergar o todo da necessidade, porque o atendimento ele é maior e ele é mais volumoso e ele não tem esse olhar, entende? Secretária, temos mais uma ligação. Boa tarde, quem fala? Alô? Alô. Renato, bem-vindo ao programa Telescópio. A sua pergunta, por favor. Obrigado. Eu gostaria de saber da secretária o seguinte. Há cerca de uns 40 dias atrás, a minha nora levou a minha neta lá naquele postinho da Vila Regina. Não foi uma vez, foram 2 ou 3 vezes. E as 3 vezes ela chega lá 6h10, até mesmo porque ela trabalha até tarde, então ela não tem tempo.
E a secretária lá, os atendentes falam que não tem mais vaga. Ela tem que se locomover até o pronto-socorro, coisa e tal. Só que assim, criança de 10 meses não escolhe dia para ter uma febre, uma dor de barriga, ou seja lá o que for. E quando nós fomos uma vez, eu levei ela no final de semana no pronto-socorro, ela estava com febre, quase 40 graus de febre, foi atendido na hora, porque ela estava com a pulseirinha de emergência. O médico pediu a medicação, pediu um exame de urina, um exame de sangue, e das 9 horas da manhã até 2h30 da tarde, que eu estava lá com a criança suja, com a fralda suja, que já tinha sujado 2 fraldas, com fome, o médico não estava lá, demorou para vir o resultado do exame de sangue, de urina da criança. Eu precisei cutucar a enfermagem para a enfermagem correr, porque eu precisava alimentar a criança, eu com a minha nora. E daí a enfermagem correu atrás. Saiu o resultado do exame, o pessoal viu, a gente achou que não tinha nada. Então ficou 1h40, 1h50, eu com a minha nora e minha neta, esperando atendimento do médico. Nós fomos até o consultório dele, são 4 salas ou 5 salas, uma tinha um médico só, e eu escutei o pessoal falando lá que o médico estava em descanso há mais de 1h30. Então, assim, eu acho que a enfermagem atendeu excelentemente, não tenho o que falar da enfermagem, sempre é de prontidão, já atende e é bem eficaz o serviço deles. Mas na parte do médico, eu acho que ele deixa muito a desejar. E se tem como a senhora ver, fiscalizar isso, tanto no posto da Vila Regina, quanto no pronto-socorro, porque eu já trabalhei também no hospital e lá tinha fiscalização na época. Então, a gente gostaria, não só eu, mas a população, 99% da população, gostaria disso, de chegar no hospital e ter aquele atendimento necessário, que seja imediato, porque ninguém vai lá para ficar vendo televisão na recepção ou vendo chegar acidentado. É triste aquilo lá. Então, eu gostaria de uma resposta da secretária a respeito disso. E no dia que eu levei a minha neta lá, ainda eu escrevi de meu próprio punho que eu estava indo embora a tal horário, que eu não lembro agora o horário, porque o médico estava em descanso. Tudo bem, ele tem que ter descanso dele. Mas eu acho que a hora que tem 10, 15, 20 pacientes aguardando ali para ser atendido por aquele médico, alguém tem que chamar o médico na sala de descanso e o médico aparecer para atender. Porque até mesmo a reclamação que eu fiz há quase um mês, até agora eu estou esperando a resposta do hospital. Não tive nenhuma ligação falando, viu, não vamos analisar, ninguém fez nada. Renato, é triste. Obrigado, viu, Renato, pela sua participação aqui. Vou passar aqui a bola para a secretária, por favor. Bom, Renato, no começo do ano agora, né, a gente não tinha médico em número suficiente nos prontos atendimentos. Na verdade, estava só o da Vila Rio Branco funcionando, aumentamos para o Mesquita. Na verdade, o que aconteceu? Nós acabamos dividindo o número de atendimento. E eu não tinha como estar colocando mais médicos, até porque a maior parte dos médicos que estão atendendo lá, eles são por horistas lá, e eu não tinha mais disponibilidade, já estavam dentro da sua carga horária máxima, por mais profissionais. Conseguimos acertar isso, né, que foi aprovado na Câmara, até 120 horas para o médico. E aí, nós estamos já em abril, no final 27 de março, se eu não me engano, já para começar abril, nós conseguimos estar colocando 3 médicos atendendo, tanto no Jardim Mesquita, quanto no Rio Branco, né? Acho que da Vila Regina é lá da Vila Rio Branco, né? E, na verdade, também, antes fechava-se portão, o que nós organizamos, não fechar portão, atender todo mundo que chega. É lógico que se chegar lá 10 para as 10, se já estão atendendo, às vezes pode ser que não consigam o atendimento. Mas, assim, o que foi pactuado, eu mesmo reuni com os médicos, eu, pessoalmente, com os médicos do pronto atendimento, e nós pactuamos este atendimento a todos que chegarem. Com relação à criança, o que pode também estar acontecendo é que existe um dia, eu não vou lembrar qual é o dia da semana,
Existe um dia ou 2 na semana que tem pediatra. Uma que o serviço a informação que o serviço me passa é que muitos pais esperam para o atendimento nesse dia, às vezes nem leva no posto durante o dia, até porque o Renato mesmo falou que às vezes trabalha, né? A gente não entende, mas querem levar no dia que tem pediatra. Na verdade, são 3 profissionais. Se for querer passar com o pediatra, dependendo do número de pessoas que tem, realmente nós não vamos conseguir atender todo mundo que eventualmente possa estar lá para procurar esse atendimento. O que não impede do outro colega, que não é pediatra, de fazer esse atendimento. Quantos pediatras hoje nós temos aproximadamente na rede? Não está faltando pediatra na rede. A gente não tem pediatra no PSF, porque não é um modelo assistencial com pediatra. Tem o pediatra que dá suporte ao PSF, que faz, como eu te expliquei, o apoio matricial, tá? E os casos que são necessários, ele atende, tá? Mas em todas as unidades básicas de saúde, a gente tem pediatra e não tem demanda reprimida, pelo menos não é essa informação que tem chegado para mim, certo? Mas nós temos no pronto atendimento, tanto no Mesquita quanto na Vila Rio Branco, um dia de atendimento desse pediatra. E a gente sente que, às vezes, leva lá para o pediatra atender. Porque não necessariamente no pronto atendimento é o pediatra que tem que fazer atendimento de criança. Deveria estar atendendo a todos, independente da idade. Tanto que no pronto-socorro também não vai estar lá o pediatra para atender. É uma questão cultural, que às vezes as pessoas elas querem, né, passar, né, pelo pediatra, levar os seus filhos ao pediatra, mas hoje, infelizmente, no serviço público, a gente não consegue ter um pediatra 24 horas que possa atender esses problemas, principalmente na infância. Sim. A gente tem acompanhado e fiscalizado esse atendimento médico dentro dos pronto-atendimento, que são os 2 que a gente tem na prefeitura. Já com relação ao pronto-socorro, tá? Como eu falei no bloco anterior, a gente tem reunido periodicamente, acho que umas 6 vezes já esse ano, né? Só para a gente estar falando com o hospital a respeito do pronto-socorro. Com relação ao exame, que depende do laboratório estar fazendo, estou dando a devolutiva para o pronto-socorro do exame feito. Com relação ao horário que o médico eventualmente possa estar almoçando, ou que ele se ausentou do consultório, do atendimento. Esse profissional que nós estamos colocando, exigindo a mais a partir desse mês, é para a gente minimizar esse tipo de problema também. Então, ele está enxergando que lá na frente o fluxo de atendimento está grande. Então, talvez não seja a hora do médico almoçar, ou ele se ausentar daquele período, ou se for de noite, de ter algum tipo de descanso, se eu tenho um monte de gente para atender, não é verdade? Então, este profissional é para minimizar esse tipo de problema, ou para anular esse tipo de problema. A gente reconhece que a gente já teve outras queixas com relação a isso, e a gente tem cobrado do São Camilo, que contrata essa equipe, de que não tenha nenhum tipo de esquema com relação a isso. Então, exigindo, nós estamos. E ajuda todo mundo quando essas queixas vêm, porque a gente cobra, né? Agora, eu acho que esse processo ele é salutar. Existiu o problema, vamos estar corrigindo os problemas, né? E vamos ver se com esses profissionais isso diminui ou acaba, né? Que espero que acabe, né? Secretário, eu vou chamar aqui o nosso intervalo, nosso último intervalo. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com o último bloco aqui do programa Telescópio, hoje aqui com a visita da secretária de Saúde, Cristiane. Secretária, nosso programa está chegando ao fim, mas há tempo aí para mais 2 perguntinhas. Sim. A primeira, já vou fazer as 2. A primeira a respeito à prefeitura, havia uma dívida, né, de um convênio com o município, e a prefeitura ela vai transformar com que esse pagamento dessa dívida seja revertido através de exames. Então, quais seriam esses exames? E a segunda questão, né, foi noticiada aqui, inclusive no jornal Correio, que Itapetininga tem um caso de meningite. A gente tem que ficar preocupado. Quais são as ações também da sua secretaria para evitar? A gente sabe que o meningite pode virar uma epidemia, uma doença bastante
fiscalizada tanto pelo governo federal como o governo estadual. Então, com relação à meningite, né? Realmente teve um caso de meningite, que foi, inclusive, ficou internado no hospital da Unimed. A vigilância epidemiológica foi atrás, foi feito os exames. Era uma meningite causada por uma bactéria, mas não é a bactéria que mais preocupa a gente, que é a meningocócica. Então, num primeiro momento, pelo protocolo, não havia necessidade de fazer um bloqueio de escola, de tudo, mas como uns 4 ou 5 dias depois, o irmão parece que apresentou os mesmos sintomas, junto com a vigilância epidemiológica do Estado, foi organizado todo o trabalho de bloqueio, de uso de medicamento, de antibiótico, para estar evitando outros casos, mesmo não sendo a meningite meningocócica, certo? Então, eu acredito que agora está tudo sob controle, não teve outros casos a não ser esses, né? Então, eu acredito que tenha sido eficiente, né? A intervenção e o trabalho da vigilância. E com relação a outra pergunta? Dos exames. Dos exames. Tá. Na verdade, existe uma dívida, né, que a gente está negociando, né, com uma empresa aqui, que presta também serviços de saúde, e que nós já conseguimos, junto à Câmara Municipal, a legalidade para utilizar essa dívida, que ela seja revertida em prestação de serviço, né? Que aí seria bom para os dois lados, porque às vezes isso é uma coisa que nós não íamos nem estar recebendo agora, e a gente poderia estar utilizando esse recurso para estar minimizando essa demanda reprimida que a gente tem com exames, né? Principalmente exames de ultrassom, por exemplo, né? Que a gente tem uma demanda reprimida aí de 7.000 exames, né? De ultrassom no geral, né? Sendo que a gente tem 810 vagas mês, né? No mês aqui oferecendo, né? E só que nós estamos em qual fase? Já foi legalizado isto, foi autorizado, a gente vai poder fazer isso, mas nós estamos agora num período de negociar quais os exames que vão poder estar sendo ofertados, o quantitativo e quanto desta dívida vai estar sendo utilizada. É baseado esses valores no custo SUS ou não? Nós só vamos negociar em cima de valor SUS, tá? Nós só vamos negociar em cima do valor SUS. Não vamos negociar em cima de outros valores. Por isso que nós estamos nesse período de negociação. O que é que eles vão estar oferecendo dentro desse valor SUS, o quantitativo e quanto da dívida eles vão estar disponibilizando para ser paga dessa maneira. Tá? Então, nós estamos nesta fase de negociar. A gente tenta ver, se não for ser o ultrassom, o que é que a gente pode estar colocando para eles fazerem, e o dinheiro que a gente gastava com isso, nós vamos comprar ultrassom. Então, assim, eu não tenho ainda para te passar como vai ser. As mamografias que estavam com uma demanda reprimida muito grande também, agora com a carreta, o caminhão que está aí, nós vamos zerar essa fila, né? Vamos zerar essa fila esse mês de maio. E agora nós temos que... A catarata também, né? A catarata também, zeramos, né? Estamos vendo a possibilidade de depois desse mutirão, da gente estar disponibilizando também algum número de cirurgias de cataratas mês, tanto pelo AME, que vai disponibilizar algumas, quanto pelo mesmo hospital como cirurgia eletiva, para que a gente não precise de novos mutirões, para que não tenha mais acúmulo dessa necessidade, para que não demore para resolver, para a gente não ficar dependendo de mutirão, para resolver mesmo, para quem precisa poder fazer essa cirurgia rapidamente, e não precisar mais de mutirão, né? Então, nós estamos organizando para manter a cirurgia de catarata, para agora dos casos que vierem, para não acumular, né? Joelma, deixa eu só pedir desculpa aqui para a Joelma. Eu esqueci mesmo, Joelma. Faltou a sua pergunta mesmo. Pedi para a secretária responder rapidinho para a gente, que a gente já está estourado aqui. Ela escreve: boa tarde. Em relação às convocações para técnico de farmácia, já estamos sem novos chamados a 4 editais. A previsão? Técnico de farmácia? É. Nós chamamos 16 técnicos de farmácia há um mês atrás, que era o número de cargos que a gente tinha. Nós chamamos e já completamos todos os números de cargos de técnico de farmácia. Foram chamados 16 mês passado. Né? Então, a gente não tem pretensão de, no momento, estar chamando mais técnicos de farmácia agora, né? Neste momento. Nós estamos alocando esses recursos humanos que estão tomando posse agora, está fazendo 10 dias. Né? Então,
Nós chamamos, sim, 16 técnicos. Secretária, queria agradecer a sua visita ao programa Telescópio. Venha mais vezes. Boa tarde. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, secretária Cristiane. Obrigado a você, telespectador. Amanhã, a partir das 12 horas e 30 minutos, estaremos aqui ao vivo da TVI, que é a TV que conta a nossa história. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.